Salmo de número 27. Para a gente não perder muito tempo, vamos estar lendo o versículo de número 1, que é os principais versículos desse salmo. É o versículo de número 1, versículo de número 4, versículo de número 7 e o versículo de número 14. Glória a Deus. Salmo 27. A palavra do Senhor nos diz assim, verso de número 1: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Verso 4: Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Versículo de número 7: Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, tem também piedade de mim e responde-me. Último versículo, versículo de número 14: Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém? Os irmãos podem se assentar, glorificando, bendizendo e exaltando o nome do nosso Deus, que é digno de todo louvor, que é digno de toda adoração. Irmãos, eu trouxe um tema para essa pregação, e o tema é confiando em Deus, mesmo em tempos difíceis. Eu sei que não é fácil, né? Há tempos na vida da gente, que aprovações que muitas das vezes a gente deixa de confiar, né? Muitas das vezes a gente deixa de acreditar, né? Mas nós temos que confiar em Deus, mesmo em tempos difíceis. Tem pessoas que só confiam em Deus quando as coisas estão indo bem, né? Quando a coisa aperta, ele já abandona o barco, né? Ele já deixa de confiar. Mas nós temos que confiar em Deus, mesmo em tempos difíceis. Aleluias. Irmãos, o salmo de número 27, ele foi escrito por Davi. E este salmo, ele mostra um homem como eu e como você. Ele mostra um homem cercado de dificuldades. Aleluias. Muitas das vezes nós estamos cercados, né, de dificuldades. E esse salmo também vai mostrar um homem cercado de muitas dificuldades. Esse salmo aqui, Davi, ele escreveu ele provavelmente quando ele estava fugindo de Saul, ou quando ele estava se escondendo do seu filho Absalão, né? Então ele estava cercado de muitas dificuldades, mas só que ele era um homem cheio de confiança. Ele tinha dificuldades, estava passando por um momento difícil, mas ele era um homem cheio de fé. E esse salmo ele vai mostrar, meus irmãos, em primeiro lugar, confiança diante do perigo. É o primeiro ponto que esse salmo vai mostrar: confiança diante do perigo. Mesmo cercado pelos inimigos, Davi escolheu confiar em Deus. Aleluias. Mesmo cercado pelas dificuldades, Davi, ele preferiu confiar em Deus. E muitas das vezes nós preferimos, às vezes, confiar no homem, confiar em qualquer outra coisa, né? Mas Davi não. Mesmo cercado pelas dificuldades, ele preferiu confiar em Deus. O segundo ponto que esse salmo vai nos mostrar é o desejo pela presença de Deus. Nós temos que desejar a presença de Deus todos os dias da nossa vida. A maior prioridade de Davi aqui nesse salmo não era escapar dos seus inimigos. A maior prioridade de Davi era estar na presença de Deus. Ele não importava para ele, não importava o que iria acontecer com ele. Ele só importava uma coisa: se ele estava na presença de Deus. Isso é o que importava para Davi. A prioridade de Davi era estar na presença de Deus. E a nossa prioridade também tem que ser estar na presença de Deus.
Nós precisamos priorizar a presença de Deus. Muitas das vezes nós priorizamos tantas coisas na nossa vida e esquecemos de priorizar a presença de Deus, principalmente quando nós estamos passando por problemas, principalmente quando nós estamos passando por dificuldade. Mas Davi, ele não se importava com a dificuldade, Davi, ele não se importava com o problema, ele se importava com a presença de Deus. Aleluia. O terceiro ponto que nós vemos nesse salmo é a oração em meio às aflições. Davi, ele estava passando por aflição, mas Davi, ele nunca se esquecia de orar. Aleluia. Davi, ele sempre orava. Davi, nesse salmo, ele vai clamar por misericórdia. Davi, nesse salmo, ele vai clamar por direção. Davi, nesse salmo, ele vai clamar a Deus por proteção. Aleluia. Porque Davi, ele era um homem de oração. Davi é um homem que buscava, que priorizava a presença de Deus. E nós também temos que tomar o exemplo de Davi para as nossas vidas. Nós precisamos ser homens e mulheres que priorizem a presença de Deus, que priorizem a oração nas nossas vidas, na nossa casa, no nosso trabalho, na igreja. Nós precisamos priorizar, meus irmãos, a presença de Deus. Aleluia. Nós precisamos buscar a presença de Deus enquanto nós podemos, enquanto nós estamos vivos, porque nós sabemos que depois que morreu, acabou. Então nós precisamos priorizar, nós precisamos buscar a presença de Deus. E hoje é o momento, hoje é a oportunidade de nós priorizarmos a presença de Deus. Aleluias. O quarto ponto que nós vemos nesse salmo é esperança e perseverança. Davi, ele sempre teve esperança, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos problemas. Davi, ele sempre teve esperança de que as coisas iriam melhorar, de que as coisas iriam mudar, porque ele orava, porque ele priorizava a presença de Deus. E assim nós também temos que orar, nós temos que ter esperança de que dias melhores vão vir. Aleluias. Então o Salmo 27, meus irmãos, vai mostrar Davi passando por lutas. O Salmo 27 vai mostrar Davi passando por medos. O Salmo 27 vai mostrar Davi passando por perseguições, mas sem perder a confiança no Senhor. Ele passava por lutas, por medo, por perseguições, mas sem perder a confiança no Senhor. E assim somos nós. Nós temos que passar por lutas, porque nós iremos passar por perseguições, porque o próprio Jesus disse que nesse mundo iríamos passar por tribulações. Só que nós temos que passar sem perder a esperança de que dias melhores vão chegar. Aleluias. E esse salmo, meus irmãos, ele vai nos ensinar como permanecer firmes, mesmo diante das dificuldades. Essa é a primeira lição. Esse salmo nos ensina como nós podemos permanecer firmes, mesmo diante de tantas dificuldades. Aleluias. E o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês nesta noite é: Deus é a nossa luz e a nossa salvação. Versículo de número 1 vai dizer: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Aleluias. Deus, ele é a nossa luz, e Deus, ele é a nossa salvação. Glória a Deus. Davi, ele não colocou a confiança dele nas circunstâncias. Davi, ele depositou a confiança dele em Deus. E muitas das vezes nós colocamos a nossa confiança nas circunstâncias, e nós temos que colocar a nossa confiança em Deus, não na circunstância. Nós temos que depositar a nossa confiança em Deus, porque Ele é o único que tem o poder, Ele é o único que é capaz de nos livrar de qualquer tipo de situação, e nele nós podemos confiar. No homem nós não podemos confiar, mas em Deus nós podemos confiar, porque Ele é digno de todo louvor, Ele é digno de toda adoração. Aleluia. O Senhor é a minha luz. Quando o texto vai dizer, meus irmãos, que o Senhor é a nossa luz, porque Deus, ele é a luz. Deus, ele é a luz do mundo.
E a luz, ela nos guia. Aleluias. Deus, Ele ilumina caminhos escuros. Glória a Deus. Se o caminho estiver escuro, é a luz que vai iluminar. É a luz que vai te direcionar. Aleluia. Luz é clareza. Luz é direção. Ou seja, quando Davi vai dizer, o Senhor é a minha luz, Davi está dizendo, o Senhor é a minha direção. O Senhor é o meu caminho. O Senhor é aquele que ilumina a minha vida. Aleluias. Porque Ele é a nossa luz. E o versículo 1 vai continuar dizendo, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Aleluias. Por que o Senhor é a nossa salvação? Porque o Senhor, Ele nos livra da perseguição. Porque o Senhor, Ele nos livra do laço do passarinheiro. Porque o Senhor, Ele nos livra da perseguição. Por isso que Ele é a nossa salvação. Porque Deus, Ele nos livra. Deus, Ele nos salva em meio a tempos difíceis. Aleluias. É somente Ele que pode nos salvar. Aleluias. Salvação vai falar de livramento divino. Porque o Senhor é o único que pode nos livrar de qualquer tipo de perseguição. Ou seja, para Davi o Senhor é a luz, para Davi o Senhor é a salvação. E ele vai continuar dizendo, a minha salvação, aleluia, da minha vida, a quem me recearei? O Senhor, ele vai dizer, o Senhor é a minha força. Porque Deus é a nossa força. Deus é quem nos sustenta. Quem confia em Deus, meus irmãos, não precisa viver com medo. Quem confia em Deus não precisa viver preocupado. Quem confia em Deus não precisa viver desesperado. Porque Deus é a nossa luz. Deus é a nossa salvação. E Deus é a nossa força. Ou seja, se o Senhor é a nossa luz, se o Senhor é a nossa salvação, se o Senhor é a nossa força, para que nós iremos nos preocupar? Aleluias. Porque Ele é tudo para nós. Ele é todas as coisas para a nossa vida. Então Davi, ele não se preocupava. Aleluias. Davi, ele vai dizer, de quem me recearei? Recearei, meus irmãos, é a ausência total de medo. Aleluias. Ou seja, Davi está dizendo, eu não vou viver com medo. Eu não preciso viver com medo, porque eu tenho Deus que é a minha luz, porque eu tenho Deus que é a minha salvação, porque eu tenho Deus que é a minha força. Aleluia. Ou seja, esse homem, ele vivia sem medo. Ele era perseguido pelos inimigos, ele era acuado, todos os dias perseguido ali por Saul, por seu filho Absalão, mas ele não vivia com medo, porque ele sabia em quem ele acreditava. Aleluia. Lá em Isaías capítulo 41, versículo 10, vai nos dizer, não temas, porque eu sou contigo. Aleluia. Nós não precisamos temer, porque o Senhor é conosco todos os dias. E Ele está conosco todos os dias. Romanos capítulo 8, versículo 31 vai nos dizer, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Porque nós somos mais que vencedores. Porque nós temos um Deus poderoso que nos guia todos os dias. Aleluia. Ou seja, meus irmãos, o medo, ele vai perder a força quando nós aumentamos a nossa confiança em Deus. O medo vai perder a força. O medo vai se separar de nós. Aleluias. O medo, ele não pode viver controlando a nossa vida, porque nós temos um Deus. Quando Deus está presente, nós nunca estamos sozinhos. Aleluias. Glória a Deus. O segundo ponto, meus irmãos, que eu quero tratar com vocês nesta noite é: a presença de Deus deve ser a nossa prioridade. Aleluia. Versículo 4, Davi vai falar: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Aleluia. Ou seja, a presença de Deus deve ser a nossa maior prioridade. E muitas das vezes nós esquecemos de priorizar. Muitas das vezes nós esquecemos de priorizar a presença de Deus. Nós priorizamos várias coisas e esquecemos de priorizar a presença de Deus nas nossas vidas. Porque a presença de Deus que nos fortalece. Se nós estamos aqui nesta noite,
Deus nos fortaleceu e nos trouxe até aqui, porque a presença de Deus é que importa. A presença de Deus é o mais importante nas nossas vidas. Mesmo cercado de problemas, o maior desejo de Davi era estar na presença do Senhor. Aleluias. Esse era o maior desejo de Davi, mesmo em meio a tantos problemas, era estar na presença de Deus. Esse tem que ser o nosso maior desejo, é estar na presença do Senhor. Aleluias. Davi, meus irmãos, ele entendia que a presença de Deus vale mais do que qualquer tipo de conquista. A presença de Deus vale mais do que qualquer tipo de coisa que nós venhamos a conquistar nessa vida. A presença de Deus é o mais importante. Aleluia. Se nós tivermos a presença de Deus, o resto nós corremos atrás e conseguimos. Agora, se nós não tivermos a presença de Deus, nós não iremos conseguir nada. Nós só iremos caminhar para um abismo. E Davi entendia essa situação, que a presença de Deus valia mais de qualquer tipo de conquista na vida dele. Porque lá no Salmo 51, versículo 11, Davi vai falar: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Santo Espírito. Aleluias. Davi escreveu esse salmo, meus irmãos, 51, ele havia pecado. Ele havia pecado contra o Senhor. E Davi disse para Deus: Senhor, me tira tudo. Pode tirar o meu trono, pode tirar o meu reinado, pode me tirar tudo, mas não me tira a tua presença. Aleluia. Nós podemos perder tudo nessa vida, meus irmãos, nós só não podemos perder a presença do Senhor. Aleluia. Porque enquanto nós tivermos a presença do Senhor, nós iremos ter forças para conquistar qualquer coisa. Nós só não podemos perder a presença do Senhor, o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Aleluia. Então Davi, ele valorizava mais a presença de Deus do que qualquer tipo de conquista, do que qualquer tipo de riqueza. Tem pessoas que estão valorizando mais a riqueza, mais as suas conquistas do que a presença de Deus. Mas para Davi é diferente. Aleluia. Muitas pessoas buscam apenas as bênçãos, mas esquece do dono da bênção, esquece daquele que entrega a bênção. Aleluia. Muitas das vezes ela recebe aquela bênção que ela tanto desejava, no outro dia ela já não lembra, no outro dia ela já não quer mais buscar a presença do Senhor. Aleluia. Mas Davi não. Davi, ele valorizava, ele priorizava a presença de Deus. Aleluia. Porque quem aprende a buscar a presença de Deus, meus irmãos, encontra força para continuar. Aleluia. Se você aprender a buscar a presença de Deus, você vai encontrar forças para continuar, mesmo em meio a tantas dificuldades. Aleluia. Porque a presença de Deus, ela renova a alma do cansado. Aleluia. Se você está cansado, se você está passando por dificuldades, querendo desistir, a presença de Deus vai renovar a tua alma. A presença de Deus vai te dar forças. Aleluia. Lá no Salmo 84, versículo 10 vai dizer: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Mateus capítulo 6, versículo 3: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar é Deus, em primeiro lugar é o reino de Deus e a sua justiça. Depois Ele vai nos acrescentar as outras coisas. Em primeiro lugar é a presença de Deus. É ela que nós precisamos priorizar. Aleluia. Porque, meus irmãos, nós entendemos que aquilo que nós mais buscamos revela o que nós mais amamos. Aleluia. Se você começar a buscar as coisas do mundo, é porque você está amando as coisas do mundo. Mas se você começar a buscar a presença de Deus, é porque você está amando a presença de Deus. Aleluia. Por isso nós temos que priorizar a presença de Deus em nossas vidas. O terceiro ponto que nós vemos aqui, meus irmãos, é que Deus, ele ouve o clamor de um coração sincero. Versículo de número 7 vai dizer: ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, tem também piedade de mim e responde-me. Ouve, Senhor, a minha voz quando eu clamo. Aleluias. Irmãos, até pessoas fortes
passa por momentos difíceis. Davi era um homem forte, Davi era um homem temente a Deus, e mesmo assim, Davi, ele estava passando por um momento difícil, aleluia, e nós também temos que clamar a Deus, temos que buscar a presença de Deus, não somente quando nós estamos passando por momentos difíceis, mas todos os dias, aleluia, porque Deus, ele quer ouvir a nossa oração, Deus, ele quer ouvir o nosso clamor. Você pode falar tudo para Deus, todos os seus problemas, todas as suas ansiedades, você pode falar tudo para Deus. Nós podemos buscar a presença de Deus em qualquer situação, porque Ele está lá para nos ouvir, mas nós precisamos priorizar a presença dEle, nós precisamos buscar a presença dEle, aleluia. Lá em Jeremias 33, versículo 3 vai dizer: clama a mim e responder-te-ei, aleluia. Nós podemos clamar ao Senhor, porque o Senhor, Ele sempre vai nos responder. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7 vai dizer: lance sobre Ele toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. O Senhor, Ele tem cuidado de cada um de nós, é Ele quem tem cuidado. Então nós podemos orar a Ele, nós podemos buscar a presença dEle, nós podemos clamar a Ele, nós podemos lançar sobre Ele todas as nossas enfermidades, todos os nossos medos, porque Ele vai nos ouvir e Ele vai nos responder, porque o Senhor, Ele nunca rejeita um coração sincero, aleluia. Se nós chegarmos a Deus com um coração sincero, Ele sempre vai ouvir as nossas orações, aleluia. O quarto e último ponto, meus irmãos, é esperar em Deus. Esperar em Deus fortalece o coração. É somente esperar em Deus que vai fortalecer o nosso coração. Versículo 14: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor, aleluia. Davi, ele vai terminar esse salmo declarando esperança, aleluia. Davi, ele vai terminar esse salmo nos dizendo para nós termos esperança e esperar no Senhor, aleluia. Davi, ele entendeu que Deus, ele trabalha até no silêncio, porque muitas das vezes nós não ouvimos Deus trabalhar, mas Ele está trabalhando no silêncio, Ele está mudando a nossa situação no silêncio, aleluia. Porque a esperança, meus irmãos, é quem nos sustenta, a esperança é quem sustenta o crente. Nem sempre Deus vai nos responder na hora, nem sempre, às vezes vai demorar o Senhor nos responder, mas eu digo para vocês nesta noite, nem sempre Ele nos vai responder na hora, mas Ele sempre responde, aleluia. Ele sempre responde na hora dele, no dia dele. Pode ter certeza que em algum momento Ele vai te responder, Ele vai ouvir a tua oração e vai trazer a resposta que você tanto espera, aleluia. Lá em Isaías capítulo 40, versículo 31 vai dizer: os que esperam no Senhor renovam as forças, aleluia. Nós podemos esperar no Senhor, porque o Senhor a cada dia Ele está renovando as nossas forças, aleluia. Quem aprende a esperar em Deus, meus irmãos, nunca vai perder a esperança. Se você aprender a esperar em Deus, você nunca vai perder a tua esperança. Sabe por que Davi pediu a esperança dele? Porque Davi aprendeu a esperar no Senhor. Porque o tempo é dele, a hora é dele, o momento é dele. A única coisa que nós podemos fazer é esperar. Não importa se está demorando, Ele vai responder, Ele vai interceder, Ele vai entrar com a solução, Ele vai resolver o problema. Só que nós precisamos esperar. Davi, ele sempre esperava, porque ele tinha certeza de que Deus iria ouvir a oração dele, de que Deus iria entrar com intercessão. E para concluir com vocês nesta noite, meus irmãos, o Salmo 27, ele nos ensina: haverá lutas, haverá medo e haverá dias difíceis, mas quem confia em Deus, quem espera em Deus, vai permanecer de pé. Pode haver lutas, pode haver dias difíceis, pode haver tribulação, mas quem confia em Deus permanece de pé, aleluia. Porque Davi, ele sempre permaneceu de pé, porque
eu quero citar aqui 3 frases para a nossa meditação, que nós possamos meditar na palavra do Senhor, que foi pregada aqui nesta noite, que nós possamos meditar nessa palavra e trazer para as nossas vidas. Quem aprende a permanecer na presença de Deus, encontra força para continuar, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Aleluias. Quem anda na presença de Deus, enfrenta as batalhas sem perder a esperança. Se você anda na presença de Deus, você vai enfrentar as suas batalhas sem perder a esperança. Aleluia. Sem perder o foco. Quem aprende a esperar em Deus, descobre que a esperança nunca é uma perda, mas é uma preparação. Aleluia. Se você está esperando, é porque Deus está te preparando para algo grande na tua vida, porque a espera é uma preparação. O Senhor, Ele nos prepara para algo grande nas nossas vidas. Muitas das vezes nós nos desesperamos e não queremos esperar, e aí nós perdemos a bênção. Mas quando nós esperamos, é porque o Senhor está trabalhando no silêncio, é porque Ele está procurando trazer algo grande para as nossas vidas. E para encerrar, meus irmãos, espere no Senhor, porque quem aprende a esperar em Deus nunca termina derrotado, sempre termina fortalecido. Aleluia. Se você esperar no Senhor, você nunca vai terminar derrotado, você vai terminar fortalecido. Amém? Que o Senhor possa abençoar cada um de nós nessa noite, que nós possamos refletir nessa palavra, que nós possamos entender que nós precisamos orar, que nós precisamos priorizar a presença de Deus e que nós precisamos esperar no Senhor. Porque se nós esperarmos no Senhor, Ele vai nos ajudar. Amém? E eu agradeço a oportunidade de oração. Então vamos colocar de pé, vamos estar orando por este dia. Vamos estar pedindo ao Senhor para que Ele venha nos fortalecer todos os dias. Vamos estar orando também pelos enfermos, por aqueles que estão necessitados de alguma cura, que seja física, que seja espiritual. Amém? Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus amado, nós te agradecemos, ó Pai, por este momento, Pai. Te agradecemos, ó Deus amado, por esta palavra, meu Pai, que o Senhor trouxe nesta noite aos nossos corações, Pai. Pai, te agradecemos, ó Deus amado, porque o Senhor é a nossa luz, porque o Senhor é a nossa força, porque o Senhor é a nossa salvação, Pai. E em Ti, ó Senhor Deus, nós derramamos, meu Pai, aqui, Pai, em oração, Pai, Pai, tudo aquilo que vem, ó Deus amado, a estar, ó Deus amado, nos contrariando, meu Pai, tudo aquilo, ó Pai, que vem está nos barrando, meu Pai, nesta caminhada, Pai, nós derramamos diante de Ti, meu Pai, nós derramamos diante da Tua presença, Pai, que o Senhor venha fortalecer cada irmão, cada irmã que se encontra, Pai, aqueles também, ó Deus amado, que não puderam estar aqui, meu Pai, que o Teu Espírito Santo venha abençoar, meu Pai, aqueles que estão enfermos, meu Deus, que o Teu Espírito Santo, ó Deus amado, esteja derramando cura, meu Pai, porque nós cremos em Ti, ó Deus amado, porque o Senhor é o mesmo, meu Pai, o Senhor mesmo, ó Deus amado, que cura, meu Pai, que salva, que liberta, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, nós oramos, Pai, neste momento, Pai, e Te agradecemos, Pai, esteja conosco, ó Deus amado, nos fortalecendo todos os dias, Pai, e nos direcionando, Pai, nos mostrando o caminho a qual nós devemos seguir, meu Pai. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, amém.